muito orgulhosos por aquilo que a gente se doou pela comunidade. Ah, fiquei muito magoado com o resultado das eleições. Fiquei. Mas, assim, o que tem que ter muito cuidado nesse tipo de situação, que eu nunca tinha vivido, é que tu não te tornes um homem amargo ou muito menos mude a maneira de tu ser. Mas uma coisa, sim, eu aprendi, que a gente deve ser bom, deve servir ao próximo, mas servir a quem tu queres. Não a todos indistintamente, porque algumas pessoas talvez realmente não têm relação com a gente, né? Mas já passou. Vamos trabalhar. E acredito que a gente fizer um levantamento daquilo tudo que o Valdemar, Cacá, a gente fez. Acho que a gente está de parabéns, que a cidade está muito bem. Tem problemas, evidente, mas assim, se a gente for lembrar, o Hospital São Peregrino Laziose, ele está ali de pé, claro que em função de muitas outras pessoas, mas também pelo trabalho do Valdemar e meu, que ele hoje está aí, é uma realidade da comunidade. Tá bom. Exato, né? Não tínhamos conversado, né? Só de forma indireta, né? O senhor em viagem, a gente conseguiu conversar. A Ali, no caso, conversou contigo, né? Isso, nós conversamos na viagem. Na realidade, só deixar claro, né? Essa viagem já estava marcada antes do resultado das eleições. Eu queria fazer essa viagem porque se a gente ganhasse, eu teria 4 anos de muito trabalho e provavelmente sem viagem nenhuma. Mas, infelizmente, a gente não foi vitorioso e, de qualquer forma, foi interessante. Só que é aquela coisa que tu não bota para fora numa viagem, né? Tu só curte. Mas tudo bem. Sim, entramos em contato só para salientar, né? Que tudo aconteceu dessa questão que envolve Valdemar de Carli finalzinho de outubro, no caso, Exato. né? Então, teve toda essa situação que envolveria vice-prefeito. Nós, inclusive, eu falei com o Itiko Mioto, depois falei com o Valdemar também, e eu defini o retorno mais cedo da viagem, e aí, naquele mesmo dia à tarde, o Valdemar me ligou dizendo que não havia necessidade de alterar a data do retorno, né? E aí voltamos conforme o combinado. E agora a gente segue acompanhando. Eu sei que é um assunto delicado e muitas vezes as pessoas de outras cidades, até aqui da microrregião, me encontram e me perguntam, afinal, o que está acontecendo? Porque se para nós que estamos acompanhando toda essa trajetória jurídica é estranho e difícil, imagina para quem só lê algumas manchetes, né? Exato. Na viagem que a gente fez, ela foi uma viagem bem interessante, e nós viajamos com 6 advogados, eu acho, de Porto Alegre, gente graúda, e uma colega do Valdemar da Universidade Federal de Porto Alegre. Ela foi chefe da UTI, fazia plantão com o Valdemar, e o pessoal... Não, ninguém vai caçar o Valdemar, não é possível. O cara, né? Então, assim, o Dr. Valdemar, ele tem um conceito espetacular em todos os locais e assim por diante. Então, a gente conhece ele. Mas são situações, como que eu posso dizer? Elas chegaram de uma forma muito rápida e as coisas foram acontecendo. Exato. E nesse momento estamos no aguardo dessa decisão. Desse efeito suspensivo, e a gente tem que acatar e não tem o que fazer. Pode ser que seja início da semana? Exato. Está na mesa da desembargadora. Ou pode ser negado e outras medidas serem tomadas. Né? Isso que eu ia lembrar, Dani. Caso for negado, ainda cabe recurso, né? Sim, também. cabe recurso. De qualquer forma, assim, acho que todo mundo está ciente aí, e nós estamos à disposição da comunidade. Durante essa palhaçada toda, durante esse problema todo, inclusive saiu na rede social que o prefeito em exercício fez mais do que eu fiz em 3 anos, em 2 horas. Esse tipo de coisa magoa muito, porque se você for ver o trabalho do vice-prefeito, ele é um trabalho de representação. Eu digo de novo, isso foi discutido na campanha, eu recebo apenas o valor de representação e eu atuo quando o prefeito está impossibilitado. Então, muitas situações eu atuei. Eu me sinto extremamente orgulhoso daquilo que eu fiz pela comunidade, da forma como me portei perante vocês, representando vocês em inúmeras situações.
Tá bom. Sim, só para a gente sabe que hoje em dia, né, as redes sociais elas são palco para Mas é mais importante conversar, diversas porque... opiniões e colocações, né? Então, Sim. bacana também esse espaço para a gente trazer esse reflexo Exato, do que eu não tive oportunidade, né, Dani? do que foi sentido, né? E estamos sempre à disposição também, né? Alguns ouvintes, se alguém tiver outra dúvida, teve uma situação de um bairro aqui que nos enviou, deixa eu até ver que bairro que é, Pôr do Sol, uma situação que envolve também buracos, né? A gente encaminha para o setor de Sim, infraestrutura. senhora. Eu vou E- comentar com o secretário. E se outros ouvintes tiverem outras colocações, não sei, Alice, se alguém por Recebi telefone. ligação sobre iluminação pública em São Valentim, mas também a gente encaminha para o setor responsável. Foi um Certo? pedido feito há algum tempo de iluminação por lá. Eu conversei essa semana com o secretário de infraestrutura, também era uma situação, acho que em Nossa Senhora da Glória, questões que envolvem profissional também, eletricista, enfim. Nesse sentido, a falta dos Falta do profissionais, profissional. né? Então, uma Exatamente. contratação terceirizada sendo necessária, a gente encaminha para esse setor de infraestrutura, né? E qualquer dúvida, nós temos o nosso canal aqui também à disposição. A gente agradece muito o prefeito, doutor Thomas Chiman, aqui conosco. Um excelente fim de semana. Igualmente, eu quero desejar a todos um maravilhoso final de semana e eu não poderia deixar de registrar os meus sentimentos à família que perdeu um filho ontem, que era um menino muito conhecido, muito querido da comunidade. Sinto muito. Um grande abraço, um bom final de semana, um abençoado final de semana para todos. Vamos preparar um dezembro bonito. Meu pai era pastor, então a gente falava em advento, né? Eram os domingos de advento. E em cada domingo antes do Natal, a gente se reunia no final do domingo e a gente conversava sobre uma passagem do nascimento de Jesus e era uma preparação para o Natal. Era muito interessante, era muito legal. É uma época muito bonita, legal. muito importante, Isso. sentimentalmente falando, né? Exato. Afinal de contas, querendo ou não, é um momento especial que a gente recebeu o filho dele para cuidar de nós, né? Tá bom. Que seja um excelente, né, final de ano, nos preparando realmente para o Natal. Muito obrigada, prefeito Thomas Foi um Chiman. prazer. Aqui conosco no Papo de Gabinete, 10h03, agora 24 graus, subiu a temperatura, mas segue nublado por aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos.